Olá, meu nome é Kátia Torres, eu sou farmacêutica industrial pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e atualmente sou consultora técnica do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O nosso tema hoje são os avanços da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Como todos devem saber, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi aprovada em 2006 por meio do Decreto 5.813. É uma política interministerial porque abrange 10 ministérios, a Anvisa e a Fiocruz. É uma política voltada para toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos para garantir a segurança, a qualidade e a eficácia desses produtos. É uma fonte de inovação, do desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. E é uma política voltada tanto para os setores público quanto privado. A partir das 17 diretrizes da Política Nacional, foi criado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, em 2008, aprovado pela Portaria Interministerial número 2960, de 9 de dezembro de 2008. Essa portaria também criou o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é composto por instituições da sociedade civil e pelo governo, pelos ministérios do governo federal. Bem, entre os princípios do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, nós podemos ver aqui o uso sustentável da biodiversidade brasileira, a ampliação das opções terapêuticas e a melhoria de atenção à saúde aos usuários do SUS, o fortalecimento e a participação social, o controle social, a valorização e a preservação dos conhecimentos tradicionais das comunidades, a valorização da agricultura familiar e o desenvolvimento local, e a inclusão social e redução das desigualdades regionais e sociais. O objetivo, tanto da política quanto do programa, é garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Para facilitar a compreensão das 436 ações que foram incluídas no programa, o mesmo foi dividido em 10 eixos, que são a regulamentação, que é de responsabilidade da Anvisa e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que está dentro do âmbito da Fiocruz e também do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a informação e comunicação, e o SUS, no âmbito do Ministério da Saúde, o conhecimento tradicional e popular, mas voltado ao Ministério da Cultura, o cultivo e o manejo de plantas medicinais, que envolve ministérios como o Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, que também tem uma interface com o conhecimento tradicional e popular, o Ministério da Integração e o Ministério do Desenvolvimento Social, que também tem responsabilidades, a produção de fitoterápicos e a sua comercialização, sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e recursos de financiamento. Um outro ministério que também é gestor da política e do programa é a Casa Civil da Presidência da República. Entre os eixos do Programa Nacional, o Ministério da Saúde, dessas 436 ações, 213 ações são de responsabilidade do Ministério da Saúde e 189 são de responsabilidade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, a SCTI. Essa divisão
das 189 ações de competência da SCTI, onde nós temos aqui 40% dessas ações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação e 15% relacionadas ao SUS. Esse gráfico mostra as percentagens de ações realizadas em execução e as não iniciadas, que são as colunas em vermelho, em relação às ações de competência da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, a SCTI, distribuídas por eixo. Nós podemos observar que o eixo cadeia produtiva já teve 100% das suas ações realizadas. O SUS, o eixo SUS, 90% realizadas, e entre as ações não iniciadas, aqui temos apenas 50% realizadas ou em execução, são relacionadas ao eixo recursos humanos, né? Onde nós precisamos ainda trabalhar muito a capacitação de profissionais de saúde. O eixo SUS, várias ações que eu vou mostrar adiante foram executadas. A maioria das ações, elas não têm um início, um meio e fim, elas são ações contínuas, mas nós selecionamos algumas atividades para realizar e executar essas ações. E assim nós definimos as que foram já realizadas e em execução e aquelas não iniciadas. Bem, mas para nós entendermos essas políticas públicas em plantas medicinais e fitoterápicos, é importante compreender o que é essa cadeia produtiva. A cadeia produtiva inicia com o cultivo e manejo de planta medicinal, a partir inclusive dos conhecimentos tradicionais e populares, que muitas vezes são eles que determinam essa cadeia produtiva. Após o cultivo e manejo, a coleta da planta medicinal, o beneficiamento dessa planta e a produção de extratos e derivados vegetais. A partir daqui são fabricados e manipulados os medicamentos fitoterápicos ou fitoterápicos, né? Medicamentos, eles têm uma comprovação, uma definição pela Anvisa de que eles precisam ter seus ensaios clínicos de comprovação da sua eficácia e segurança. E fitoterápicos é um termo mais genérico que também inclui os medicamentos fitoterápicos. Eles podem ser fabricados ou manipulados. Passando aqui a atenção à saúde, o atendimento especialmente no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, a produção de extratos e derivados vegetais e a assistência farmacêutica. Então, a cadeia produtiva começa, então, na realidade, desde o conhecimento tradicional e popular, principalmente aqui do cultivo. Por isso é importante trabalhar desde o cultivo da planta para nós garantirmos a qualidade dessa matéria-prima até a assistência farmacêutica, que é a dispensação para o usuário, a dispensação desse fitoterápico ou da planta medicinal. De acordo com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que também é de 2006, que é uma outra política coordenada e no âmbito do Ministério da Saúde, nós podemos ter a planta in natura, a planta seca, ou como nós chamamos de droga vegetal, o fitoterápico manipulado e o fitoterápico industrializado. Uma das primeiras ações que o programa teve lá já em 2007, antes propriamente do programa ser publicado, mas já com a política, foi o financiamento de 2 fitoterápicos no SUS, com recursos da União, dos estados e dos municípios. Em 2007 foram incluídas na lista de financiamento a espinheira santa e o guaco. Hoje
nós temos 12 medicamentos fitoterápicos industrializados na RENAME 2013. A RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e atualmente a portaria que está em vigor é a portaria número 1555, que financia os medicamentos, de uma forma geral, dos que estão na RENAME, especialmente aqui medicamentos fitoterápicos, e também agora ela incluiu o financiamento de insumos de origem vegetal, como as plantas medicinais, as drogas vegetais e os derivados vegetais, para a manipulação de fitoterápicos nas farmácias de manipulação e farmácias vivas no SUS. Aqui são algumas fotos das plantas com os quais são produzidos os 12 medicamentos fitoterápicos. Um exemplo, a maitenus, ilicifolia, que é a espinheira santa, a menta piperita hortelã, a rhamnus burchiana, que é a cáscara sagrada, o esquinus terebintifolius, a aroeira. Aqui outros exemplos das espécies vegetais que são utilizadas na produção dos fitoterápicos: o Arpagophyton procumbens, o Aloe vera babosa, o Glycinimax, a soja na forma de isoflavona, a Micânia aglomerata, como o guaco. O Arpagophyton é a garra do diabo. Nessa perspectiva de inclusão da fitoterapia de uma forma mais sólida e no SUS, o Ministério da Saúde promoveu em 2012 o ensino à distância, um curso de fitoterapia para médicos do SUS, nessa modalidade de ensino à distância. A primeira turma ofereceu 300 vagas e a segunda turma está prevista para o primeiro semestre de 2014. Essa próxima turma, a previsão é que nós passemos para 800 vagas, já pensando no programa Mais Médicos, né, onde tem um interesse também muito grande por essa área de plantas medicinais e fitoterápicos, e o nosso departamento tem trabalhado para orientar esses profissionais médicos a fazerem a prescrição das nossas plantas medicinais e fitoterápicos. E aqui os outros 4 fitoterápicos que estão então na RENAME 2012, que agora ela foi publicada inclusive como 2013. A Cinaria escolhimos a alcachofra, a Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, o Plantago vata, que é o plantago, e o Salix alba, que é o salgueiro. Bem, esses fitoterápicos foram incluídos na RENAME a partir do levantamento de algumas espécies de interesse ao SUS. E com isso, o Ministério da Saúde divulgou em 2009 a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, a RENISUS, onde nós temos 71 espécies vegetais que já são utilizadas por vários serviços de fitoterapia no país, mas que precisam ainda, algumas necessitam serem mais estudadas, mas elas têm o potencial de avançar nas etapas da cadeia produtiva e de gerar produtos de interesse ao SUS. Para isso, nós estamos dentro do nosso programa com o projeto Estudos Orientados de Revisão, Análise e Sistematização das Informações Científicas, onde foi feito um levantamento de todos os artigos publicados dessas 71 espécies. Essas informações vão gerar monografias e essas monografias passarão por consulta pública. Esperamos ter a participação de toda a academia e também de gestores e os profissionais de saúde que já utilizam essas espécies. Bem, as monografias das espécies vegetais da RENISUS, além de orientar a seleção e a inclusão de mais fitoterápicos na RENAME, elas também vão ajudar, vão contribuir nas atualizações do formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira aqui, do formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira.
A própria produção também orientarão o setor produtivo, né, a produção dos fitoterápicos, a sua prescrição. A Farmacopeia brasileira pretende publicar, possivelmente no próximo ano, um memento terapêutico que vai orientar essa prescrição. E também, é claro, orientar as pesquisas, onde se pretende criar uma agenda de pesquisas para as espécies de interesse ao SUS, a RNSUS. Um outro projeto que o Ministério da Saúde tem apoiado são os arranjos produtivos locais. Em 2011, quando assumiu nova gestão do governo, entre os resultados estratégicos do planejamento do Ministério da Saúde, foi definida a inclusão ou a criação de uma ação no Plano Plurianual, ação 20K5, de apoio ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. E, como meta, essa ação tem apoiar arranjos produtivos locais. Bem, no âmbito do SUS. Bem, mas o que são esses arranjos produtivos locais? São aglomerações produtivas, localizadas no mesmo território. Os parceiros atuam de forma interdependente, desenvolvem em conjunto habilidades e competência, promovem intercâmbio de conhecimento e são formados, por exemplo, por empresas, produtoras, comercializadoras, prestadoras de serviços. Isso no âmbito do SUS, nós podemos ter desde a agricultura familiar, fazendo o cultivo das plantas medicinais, passando essas plantas para as farmácias de manipulação no SUS ou para as empresas de extratos, né, que vão produzir os derivados vegetais, que comercializam para as empresas fabricantes de medicamentos fitoterápicos ou simplesmente de fitoterápicos. E essas plantas medicinais, esses fitoterápicos, são prescritos e distribuídos no SUS, nas unidades básicas de saúde, especialmente. Bem, para apoiar esses arranjos produtivos locais, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou em 2012 o edital número 1 para a estruturação e consolidação de alguns arranjos produtivos em plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Este é o primeiro arranjo produtivo na área da saúde. Foram selecionados 12 municípios pelo edital, os municípios de Betim, Botucatu, Brejo da Madre de Deus, Diorama, Foz do Iguaçu, Itapeva, João Monlevade, Pato Bragado, Petrópolis, Rio de Janeiro, Santarém e Toledo. Cada projeto recebeu um valor diferenciado, porque os projetos foram aprovados de acordo com as necessidades locais e o andamento da fitoterapia em cada um desses municípios. Também foram apoiados 2 estados, Alagoas e Rio Grande do Sul, já por articulações até anteriores ao próprio edital. Em 2013 foi realizado um segundo edital, o edital número 1 de 2013, e neste edital foram aprovadas 9 propostas. A Secretaria Estadual do Ceará, do Distrito Federal e as secretarias municipais de Iguatemi, Ipatinga, João Pessoa, Niterói, Poconé, São Lourenço do Sul e Uberlândia. Esse recurso é repassado fundo a fundo, então do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal ou Estadual de Saúde.
No primeiro edital nós tivemos 43 propostas e no segundo edital 41 propostas. Então, no primeiro das 41 propostas apresentadas, 12 foram aprovadas. E no segundo edital, das 41 propostas recebidas, apenas 9 foram aprovadas. Aqui também, cada município, né, ou cada secretaria de saúde recebeu valores diferentes de acordo com as necessidades do projeto, porém, nesse segundo edital, o teto máximo era R$1 milhão. E, como também uma outra iniciativa de apoio à fitoterapia, enfim, à produção, à cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, especialmente no SUS, o Ministério da Saúde também criou uma outra linha de financiamento de apoio à estruturação e o fortalecimento da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. Entre os critérios estava também a demanda de cada município, de cada estado e o porte populacional. Então, foi repassado também na modalidade fundo a fundo os recursos de custeio e de capital. Esse repasse é voltado para a aquisição de equipamentos, a estruturação da farmácia, seja ela uma farmácia de manipulação ou uma farmácia viva. Bem, qual que é a diferença da farmácia viva e da farmácia de manipulação? A farmácia viva é a farmácia que ela também é de manipulação, mas ela possui uma área de cultivo. E ela foi instituída em 2010 por uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 886. Baseado numa experiência no Ceará, uma experiência que o professor Matos criou na década de 80, a distribuição, o cultivo dentro de um horto, o cultivo de plantas medicinais e a manipulação numa farmácia e a distribuição para os usuários. Nesse projeto de assistência farmacêutica foram contemplados 3 estados e 21 municípios, agora recentemente em 2013. É um desafio muito grande a implantação dessa política e desse programa, principalmente a implantação dos arranjos produtivos locais, que é uma ação inovadora na área da saúde, no âmbito do Ministério da Saúde, dos municípios e dos estados. Ainda existe uma dificuldade desde a elaboração dos projetos até a execução do recurso dentro do plano de trabalho estabelecido pelos projetos. Portanto, cabe a todos os gestores, os profissionais de saúde, contribuírem na implantação e na consolidação, no fortalecimento desses arranjos produtivos locais. Eles são uma das ações mais importantes dentro do programa nacional, porque os arranjos produtivos, como nós vimos, eles vão trabalhar toda a cadeia produtiva e nós vamos ter todas as instituições de pesquisa fazendo a pesquisa, a capacitação dos profissionais, a agricultura familiar fornecendo as plantas medicinais, seja um cultivo da agricultura familiar, um cultivo da agricultura urbana ou periurbana. A produção de insumos farmacêuticos e a produção de medicamentos, sejam fitoterápicos, melhor dizendo, manipulados ou industrializados, a sua prescrição e dispensação no Sistema Único de Saúde. Aqui o nosso site www.saude.gov.br/fitoterápicos, onde temos várias áreas de todos os projetos que a política e o programa estão desenvolvendo. Então, a área de Conheça Mais o Programa e a Política, com informações do programa,
e do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, as publicações e legislações tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde, legislações municipais e estaduais também, uma área com os arranjos produtivos locais, os editais, os projetos, as apresentações que os municípios e os estados têm feito sobre o seu projeto, a fitoterapia no SUS, então a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, contendo os 12 fitoterápicos até o momento, a RENISUS, Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, a orientação ao gestor sobre o financiamento que o Departamento de Assistência Farmacêutica em Insumos Estratégicos, o DAF, promove financiamento, então, explicando o financiamento do medicamento, o financiamento da assistência farmacêutica voltado para as farmácias, estruturação das farmácias, e o financiamento dos arranjos produtivos locais. A área de estudos orientados, então, essa área que está elaborando, por meio de contratação de pesquisadores, as monografias das 71 espécies da RENISUS, uma área para o programa Mais Médicos, com um resumo de todas as demais áreas, e aqui o nosso contato, o e-mail e o telefone. Então, só para nós revisarmos, hoje nós abordamos os avanços da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que envolve toda essa cadeia produtiva, envolvem ações estruturantes como a inclusão de 12 fitoterápicos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, as 71 espécies vegetais de interesse ao SUS, a RENISUS, que estão em fase de elaboração de monografias, então com todos os levantamentos de artigos publicados nessa área. Também os arranjos produtivos locais, que são, então, essas aglomerações que vão envolver academia, setor produtivo e SUS, e agricultura familiar, voltados para garantir à população o acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, e também o projeto de fortalecimento da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. Obrigada.